Então, Giba, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre a questão de políticas de Estado, políticas de governo. Como é que você traria esse tema? É um tema de extrema importância, né? Nós estamos, como servidores públicos, nos organizando dentro de uma central, que é a pública, Central do Servidor, para exatamente vir a contribuir com o governo. Porque nós somos servidores, ou seja, nós somos Estado. Nós não somos o governo. Governos passam, nós somos permanentes, perenes. E a gente entende que nós temos mais experiência de serviço público do que aqueles que chegam com novas ideias, achando que todas as que estão sendo conduzidas anteriormente a ele são ideias antigas, ultrapassadas, e são aqueles que têm as soluções para tudo. Então, o que o Brasil assiste? Uma descontinuidade de tudo. A criação e descriação de secretarias, de ministérios, isso implica em gastos não só de material, impressão, de divulgação, mas de gasto de trabalho, né? A mão de obra especializada está ali trabalhando e de repente vê, ele está em outro ministério, outra secretaria, fazendo outra coisa, que não tem continuidade com aquilo que ele estava fazendo. Então nós vemos um desperdício de dinheiro público gigantesco e que não é computarizado, não é computado, aliás, né? Não é adequadamente orçado ou colocado na contabilidade. Mas é um dinheiro jogado fora. E é muito dinheiro jogado fora. A gente criou na Constituição formas de fazer esse planejamento. Então nós temos o plano plurianual que dá espaço, tempo para o governo novo planejar, porque ele tem um ano depois que ele entrou para planejar. Tem uma lei de diretrizes orçamentárias que vai detalhar naquele ano orçamentário quais são as prioridades dele. E tem um orçamento que vai dizer nós temos tanto e podemos gastar e quais são as prioridades. Então as prioridades já foram escolhidas e tem um orçamento para executá-las. O que acontece nisso? Todo ano eles mudam tudo. Todo ano eles botam projetos novos e todo ano nós vemos obras que gastaram uma fortuna paradas, dinheiro jogado fora. E nós não temos a criminalização disso. Nós precisamos ter um pouco mais de respeito. Como fazer isso? O respeito pelo dinheiro. Aí está faltando dinheiro hoje. Não tem dinheiro para nada. Por quê? Mas tem dinheiro enterrado em todo o Brasil. Tem obras paradas em todo o Brasil. Tem jogada fora o dinheiro. Então eu pago imposto. Na verdade, hoje, quem é que paga imposto no Brasil? É o consumidor e o servidor público. O servidor público paga o imposto de renda na fonte. O servidor público desconta o INSS ou a Previdência na fonte. Às vezes o servidor da área privada também desconta, mas você vê que o empresário não recolhe. Então existem muitas multas em cima disso, muitas cobranças e que não são, digamos assim, efetivadas, não são pagas, né? Então estão criminalizando o servidor público por conta disso. O que nós estamos vendo isso aí? Uma completa desestruturação do Estado, né? E nós podemos oferecer contribuição. Nós achamos também, como empresário, que a carga tributária é impagável. Sim. E se eles estão com dificuldade de pagar há muitos anos, né? Por que o Estado não revê a sua carga tributária? Eu não diria só a carga tributária, mas a forma de contabilizar fica muito cara. Hoje nós temos uma enorme quantidade de empresas que quebram por causa da contabilidade dela. Então elas quebram, não pagam e vão embora. E outra coisa, a Justiça do Trabalho penaliza o empresário. Nós temos que rever a Justiça do Trabalho, que não é justiça, né? Ela tem que fazer justiça com o trabalho, com o empresário e com quem merecer a justiça. Mas não se vir de cabeça pronta fazer o empresariado gastar o que já não tem. Porque se ele atrasou, é porque não tinha como pagar. Então tem muita coisa que vai andando e não tem tido assim a devida atenção. E nós queremos assim, nós queremos
compartilhar essa preocupação, que também é nossa, ajustar o Estado, ajudar a ajustar o Estado, não ver esses gênios de plantão que vêm com todas as soluções prontas, fazendo PECs, fazendo projetos de lei e empurrando goela abaixo do Congresso Nacional, que aprova tudo sem discussão e não faz a mínima ideia do que está aprovando. Nós vamos ver, nos próximos anos, a maior quebradeira de todas as empresas no Brasil. Nós já desindustrializamos o país e nós vamos ver o emprego crescer mais ainda. E eles estão dizendo que a expectativa vai trazer investidor, a expectativa só traz especulador. A estabilidade traz um investimento produtivo, traz a economia real, porque se eu sou investidor, só vou botar meu dinheiro onde eu acredito. Então essa expectativa tem que ser muito mais concreta do que garantir que nós paguemos um empréstimo que nós não sabemos a quem devemos, quanto devemos e não fazemos uma auditoria. Onde já se viu isso? Não fazer auditoria de uma... Eu quero saber o que eu devo. Ah, não, você não pode saber. Eu quero saber o que eu devo. Eu tenho direito, o Estado tem direito, o país tem direito, o município tem direito de fazer uma auditoria da sua dívida, discutir que dívida é essa, para poder pagar. Ninguém está se negando a pagar, não é isso. Então nós temos que rediscutir o país e acabar com esse negócio de gênio de plantão. E você pode ver que todos são do sistema financeiro, todos. E todas as entrevistas que estão indo ao ar são de pessoas do sistema financeiro, consultoria do sistema financeiro, e não pergunta nenhum coitado do empresário. E temos aí Fiesp, Fierj, essas coisas todas, que não tem mais empresa. Se elas dissolverem, ninguém vai saber, ninguém vai sentir. Não tem mais uma empresa brasileira. Federação das Indústrias do Estado disso. Não tem. A nossa realidade é... A nossa realidade é outra. E aí eu fico pensando, vendo você falar, existe um planejamento, né, Eugênio? Exige. O que acontece? É gestão? É corrupção? Né? O que acontece que as coisas não andam como deveriam andar? A máquina pública foi tomada. Hoje não existe profissional mais de serviço público profissional, né? Eu me lembro, não sei se você se lembra, antes o transporte urbano era da prefeitura. Aí nós vamos privatizar porque nós somos muito ineficientes no transporte urbano. Você me der um exemplo de transporte urbano privatizado que seja eficiente, eu vou ficar satisfeito. Um exemplo. Aí tudo é privatizado em nome da eficiência. E todas as concessões estão sendo renovadas em bases mais camaradas, por os amigos, perdoando uma porção de coisa, de compromissos. Não houve investimentos novos, né? Muito pelo contrário, quem faz o investimento continua sendo o Estado. O Estado entregou todo o dinheiro do cidadão, que eram os tributos arrecadados, que foram investidos, a um grupo de amigos, e isso não dá resultado. Então a privatização, a terceirização em nome de uma eficiência, onde é que está a eficiência? Nós já temos provas de que não está eficiente. Nós temos todo um sistema privatizado. Cadê? Cadê o resultado? As linhas férreas todas foram privatizadas em nome de uma economicidade, de uma melhor produtividade, todas foram desativadas e ficaram só aqueles que são mais produtivos, mais rentáveis. Ora, é claro, o empresariado só quer o lucro, só precisa do lucro. Ele não vai operar no prejuízo, quem tem que operar socialmente é o Estado. Então são duas visões diferentes. O Estado tem o dever de operar no social. Particular, não, ele tem a obrigação de ter lucro para ele poder continuar operando. Então, onde é que está a lógica disso aí, a defesa disso aí? A defesa está toda arruinada. Então, nós precisamos fazer o contraponto. Então, nós criamos uma central que precisa ser ouvida pelo governo e o governo está se negando a ouvir a central do servidor, está ouvindo as centrais dos trabalhadores do serviço privado. Não temos nada contra, nós podemos muito bem ajudá-los também, porque nós somos profissionais qualificados, temos todas as informações que eles promovem, a desinformação, não é a informação que eles estão promovendo, estão vendendo uma situação que não existe na Previdência, nas dívidas do Estado, estão vendendo as coisas que não existem, nós temos as informações reais. Quem é que tem? Não é o setor público, não é o Banco Central, não é a CGU, não é o Tesouro, somos nós. Somos nós que temos essas informações.
Por que eles ficam mentindo para o cidadão? Nós também somos cidadãos. Verdade. E vemos mentiras, dizendo que nós produzimos aquilo ali, que não é verdade. Que o nosso problema não é verdade. Que nós temos isso e aquilo não é verdade. Mas tanto repete uma mentira que ela se torna verdade. E, infelizmente, a mídia tem como maior investidor lá, financiador, é o Estado. O Estado está lá. Se o Estado tirar toda a divulgação que ele botou nas mídias, ele quebra essas mídias. Uhum. Então, essas mídias são dependentes. Eu nem posso criticá-las. Elas são dependentes. Nós precisamos arranjar uma fórmula que dê mais independência. E o Estado, e o governo, não o Estado, quer que esta fórmula dê mais dependência. Então, nós temos uma verdadeira queda de braço. E nós precisamos nos organizar. Nós não queremos destruir mídia, nós não queremos destruir empresas, nós queremos apoiar, nós temos know-how para isso, nós queremos ajudar o Estado, o governo, nós estamos preparados para isso, nós temos as mesmas formações, só não somos políticos. Só não nos deixamos envolver pelo político, mas nós estamos tentando ver se nós conseguimos mudar a nossa opinião. Porque nós precisamos de uma nova abordagem no Estado. O Estado você precisa assumir. E nós não podemos deixar que nós ou outro qualquer se eleja e se reeleja. Porque uma vez aprendido o caminho das pedras, nós vimos colegas eleitos na maior boa vontade, com a maior honestidade, com princípios invioláveis, que depois você percebe que ele está mudado. Você olha nele, está mudado. As ações dele, ele não precisa falar nada. Nós sabemos que ele mudou. Então, isso é uma coisa que é a reeleição. O poder corrompe. E o poder, quanto mais absoluto, mais ele corrompe. Então, é preciso que nós não demos oportunidade a nós mesmos de sermos corrompidos. Então, às vezes, a gente tem boa intenção. A gente sabe, como nós sabemos, que o Cabral, quando foi eleito no Rio de Janeiro, ele era um cidadão que agia em nome daquilo que ele pregava e, aos poucos, ele foi mudando. E hoje está preso, coitado. Quer dizer, o poder que o levou a isso, né? E a fraqueza, que todos temos um preço. Pode ser dinheiro, pode ser saúde, pode ser uma infinidade de coisas, um socorro no momento importantíssimo que você precisou para um filho, para uma esposa, entendeu? Pode ser tanta coisa. Nem sempre é o dinheiro. Então nós não podemos dar a oportunidade dessas coisas acontecerem. Nós temos que dar a saúde para o povo, para todo mundo, igual. Eu acho que o político nós não tínhamos que ter mais plano de saúde. O SUS era o nosso plano de saúde. E nós vimos aqui no Distrito Federal o Serviço de Saúde entrar em greve e um dos pleitos era pedindo um plano de saúde. Isso foi o desmascaramento do Serviço Público de Saúde do Distrito Federal. Então, nós precisamos ter umas abordagens diferenciadas e consertar aquilo que nós tínhamos de bom e providenciarmos aquilo que o povo precisa. E não é desassistir o povo sem saúde, sem segurança, sem educação. Olha só, nós só caímos no ranking mundial. Eu vi isso. Pior educação. Hoje eu fui de bancas de universidade. Quanto mais passam os anos, pior chegam os alunos para fazer mestrado e doutorado. Coitados. A gente tem um caminho árduo e grande para tentar arrumar tudo, né, Eugênio? Muito. E com seriedade. E pouca coisa. Não é só parar de fazer as besteiras que a gente vem fazendo. Consertar. Vamos acabar isso aqui? Vamos terminar isso aqui? Não é mudar. Quando você está fazendo uma coisa, mudou. Joga tudo fora. Joga tudo fora. Jogar tudo fora significa jogar muito dinheiro fora. Tanto de mão de obra, né, aplicada na produção do serviço, como para o serviço produzido. Um dinheiro que é nosso. O dinheiro é nosso. Um dinheiro que é nosso. Se pudesse ser cobrado do cara que inventou aquele novo material e dizer que aquele é ruim, não haveria isso. É verdade. Se ele pagasse, não haveria isso. Mas que bom que a gente ainda tem, eu acredito, ainda temos gente séria
Olha, a gente Pra tem tentar, gente séria, não é? a gente tem gente séria. Nós temos gente Para tentar, séria. que trabalha e que quer essa mudança. Nós temos muita gente séria. A maioria é séria. Sim. Existe uma minoria, mas em política, os sérios não querem se envolver. É complicado isso, porque ele fala, eu não vou me envolver com isso, eu não quero saber disso. Quando a política devia atrair essa pessoa séria, dizer, eu vou me envolver com isso porque isso é sério. Então nós precisamos fazer. Então, se nós abrimos espaço para o bandido, quem é que vai vencer a eleição? É o bandido. Né? Aliás, o PCC ganhou aí vários municípios, né? Elegeu vereadores, elegeu prefeitos. E aí, o que a gente vai falar disso, meu Deus do céu? Verdade. Né? Matou uma porção de candidato que tinha chance. E o que o Estado fez para deter isso aí? No que se transformou o Estado do Rio de Janeiro? Né? Eu questiono muitas coisas, inclusive os ministérios públicos estaduais, aonde eles andaram esses anos todos? Que estão acordando agora com o Ministério Público da União, fazendo essa ação. Né? Mas e os estados? Todos têm Ministério Público. E a coisa degringolou nos estados todos. E cadê os procuradores estaduais? Nós temos que mudar, então, a forma de nomeação do Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da União, dar mais independência a isso, para que eles possam agir sem depender de nomeação de terceiro, sem depender de conluio, conchavo, qualquer coisa assim. Tem independência de verdade. Né? Então, essas coisas nós precisamos repensar. Em vez de ficar discutindo coisa que não vai resolver, os que eles estão apresentando lá, não vai resolver. Nós temos um projeto de lei, o 257, que passou para o Senado Federal agora, como projeto de lei complementar 54, em que o sistema financeiro só refinancia as dívidas se o Estado der garantia de todos os seus bens e propriedades, e todo o seu orçamento. E botou as regras. Se o Estado assinar, daqui a 2 anos ele está saqueado. Saqueado, porque ele não sabe o que deve, ele teve uma moratória, não pagou esses meses, vai pagar tudo isso mais tarde, vai pagar, tem que pagar, porque não tem o que diga não pode pagar, ele não pode dar o calote, ele pode fazer uma auditoria. E o próximo governador está liquidado como está hoje o governador do Distrito Federal, porque tem pouca dívida e está liquidado, não pode fazer absolutamente nada. O governador que saiu deixou comprometido com salário 84% do orçamento do Distrito Federal. Como é que ele vai resolver isso? Quem é que vai para a cadeia? Porque ele violou tudo. Ele violou tudo. E saiu. Então, essas coisas acontecem sem consequência. O Estado brasileiro não funciona. Né?